Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. E quem fala é o missionário Bruno, que tem a palavra de Deus para o teu coração. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus me conduziu a esta mensagem sobre esse tema, a diferença entre a vida espiritual e a vida terrena. Qual a diferença? Segundo a palavra de Deus, a Bíblia não se cala concernente a tudo isso. A Bíblia é bem clara. No livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 7, a palavra de Deus vai nos falar da seguinte maneira: que criou Deus o homem do pó e da terra. Ou seja, a matéria ao qual o homem foi criado foi o pó, foi então ali o pó da terra, o menor resíduo que existe na terra, o homem foi criado. E às vezes aquilo que para o homem não tem valor, para Deus tem muito valor. Sabe por quê? Porque aquilo que o homem ele despreza, Deus não despreza. Porque Deus criou o homem do pó da terra. O que o pó é? O que o pó significa? Algo que para muitos é desprezível, algo que para muitos não tem valor, mas para Deus tem valor. Para o Senhor Jesus tem o valor. Para o Senhor Jesus, irmãos, irmã Clécia Rocha, que Deus abençoe a tua vida, irmão profeta de Deus, Odair, como é que vocês estão nessa tarde, amém? Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Amados, a palavra do Senhor nos diz lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, sobre a vida terrena. A vida terrena, quando Deus cria o homem do pó, Deus dá existência àquilo que nunca existiu, Deus dá vida àquilo que ainda não foi criado. E depois que Deus cria o homem como homem terreno, depois Deus vai criar, vai dar vida àquele homem terreno. A Bíblia diz que soprou o Senhor em suas narinas o fôlego de vida. A palavra sopro, ela tem origem hebraica, qual está na Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7. E na versão hebraica, sopro tem vários sentidos na sua tradução, é ampliada. Um dos sentidos de ruar, ou seja, a palavra hebraica significa sopro, significa vento, significa espírito. Então soprou o Senhor em suas narinas, ou seja, o espírito veio sobre o homem depois que ele foi criado, uma criatura terrena. Depois que o homem foi feito do pó, soprou Deus em suas narinas o fôlego de vida. Deus deu vida a algo que ainda estava em formação. E a palavra de Deus nos fala, e eu gostaria de deixar 2 pontos específicos nessa tarde. Deus abençoe irmã Ednaiane e irmã Karina, que Deus vos abençoe nessa tarde abençoada por Deus nesse momento. O Espírito Santo, ele ardeu no meu coração para fazer essa live, para dizer para alguém que está aqui nessa tarde: olha, eu tenho a vida espiritual e eu quero que você exercite a sua vida espiritual. Eu quero que você desperte dentro de ti um chamado. Eu quero que você desperte dentro de ti uma obra. Aleluias. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, o autor Salomão, ele descreve dizendo: olha, aleluias, e o pó voltará à terra, aquilo que o era, e o espírito voltará para Deus, porque ele foi quem entregou a vida. Aleluias. Você não entendeu ainda? O autor de Eclesiastes, ele fala da seguinte maneira, então ele vai dizer que o pó voltará à terra. A nossa matéria, o nosso corpo, ele é terreno, ele vai voltar à origem que ele foi criada. Ou seja, a nossa vida, ela não é eterna, a nossa matéria não é eterna, mas o nosso espírito, ele é infinito. A palavra infinito significa algo que tem começo, mas que não tem fim. A palavra eterna é algo que não tem começo e também não possui fim.
O único ser que é eterno é Deus. Nós somos seres infinitos, porque possuímos o começo da história, mas não possuímos o fim dela. A nossa alma é eterna. O autor de Eclesiastes, ele disse que o espírito volta a Deus. O nosso espírito tem endereço de volta. Ei, se você nunca teve um encontro com Deus de verdade, vai ter um dia que você vai ter que se encontrar com o Todo-Poderoso. E esse dia vai ser quando Ele retirar o Espírito que um dia Ele soprou sobre a minha e sobre a tua vida. Nesse dia todos nós teremos um encontro com Deus, teremos momentos de encontrarmos com o nosso Criador. Então neste momento nós seremos colocados a teste. A palavra do Senhor nos diz, e eu gostaria de começar a introduzir o desenvolvimento desta palavra, no capítulo de número 4, versículo 23 de Provérbios. O autor Salomão, ele escreve dizendo: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que ele diz isso? Porque do coração procedem as saídas da vida. Jesus disse: aquilo que o seu coração estiver cheio, disso fala a sua boca. Se o nosso coração estiver cheio de ódio, se o nosso coração estiver cheio de ira, de rancor, a nossa boca vai sair, vai proferir palavras ociosas, palavras, aleluia, Jesus, que não se convém com aquilo que nós devemos fazer. Então o autor de Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23, ele diz: guarda o teu coração, guarda o teu coração, não deixe entrar no teu coração a ira, não deixe entrar no teu coração o rancor, não deixe entrar no teu coração a inveja, não deixe entrar no teu coração coisas deste mundo terrenas. Irmãos, eu sou um defensor da pureza do Evangelho, porque o Evangelho não muda, o Evangelho de Cristo é o mesmo, ele é puro, ele é simples. Quem tem que mudar somos nós que temos que nos adequar ao Evangelho de Jesus Cristo. Ei, o Evangelho de Jesus, ele não perdeu a essência, o Evangelho de Jesus continua o mesmo, só que aqueles que estão usando o Evangelho como um proveito, eles que estão mudando, eles que estão se mudando, mas o Evangelho continua sendo o mesmo que liberta, o mesmo que restaura, o mesmo que transforma. Irmãos, algumas pessoas dizem assim: eu preciso me santificar para que eu possa chegar à presença de Jesus. E na verdade nós precisamos seguir a Jesus para que Ele nos santifique, para que Ele nos alimente. Certa feita, Jesus chegou aos seus discípulos e disse assim para eles: quem vocês pensam que eu sou? Então Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. Jesus disse: o Espírito te revelou, não foi a tua natureza, não foi a tua emoção, o teu emocional, mas foi o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Até quando nós iremos perceber que Jesus, aquele que sempre esteve ao nosso lado, aquele que sempre esteve conosco, quer o melhor para nós? Ele quer o melhor para a tua vida, Ele quer o melhor para a tua família. O Espírito Santo de Deus quer bradar no teu coração nessa tarde. O autor do Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele continua dizendo: olha, guarda o teu coração. Coração representa o centro das emoções humanas, ou seja, as emoções do homem, elas vão se evidenciar através daquilo que está depositado dentro do nosso coração. As nossas emoções, elas vão ser notórias aos nossos irmãos através daquilo que está preenchendo o nosso coração.
Existe um vazio no homem que só o Espírito Santo pode preencher. Existe um vazio no coração do homem, que não é as coisas do mundo, que não é, aleluia, as coisas dessa terra, que não são as coisas deste mundo que preencherão, não. Não é o dinheiro, não é a bebida, não é as coisas que neste mundo te entrega, te oferece, mas sim aquilo que Jesus pode te dar. Uma certa feita, um bilionário americano, ele faleceu. Então perguntaram para aquele que cuidava dos seus negócios, perguntaram para ele: olha, o bilionário faleceu e agora ele deixou a sua fortuna, mas quanto ele deixou? Perguntaram para ele. Então ele respondeu bem nitidamente: ele deixou tudo que ele tinha. Por quê? Porque quando alguém morre, ele não leva nada do que ele tem. Quando alguém falece, ele não leva consigo nada, nem ao menos as suas vestes, nem ao menos aquilo que ele produziu nessa terra. Jesus conta uma parábola dizendo que um homem, ele granjeou tesouros na terra, e depois ele propôs em seu coração: agora eu estou muito rico. Mas só que um certo dia Deus pediu a sua vida e disse para ele: maldito és tu, porque você adquiriu tesouros na terra e esqueceu do tesouro mais importante, que é a tua salvação. Essa vida, ela vai passar, essa vida é passageira, mas existe uma vida que Deus quer que nós tenhamos, que é a vida eterna. Eu vim pregar essa palavra para o teu coração. A diferença entre a vida espiritual para a vida terrena, a diferença é nítida, e a Bíblia não se cala o quão é extraordinário sobre isso. Capítulo 6 de Mateus, Jesus exorta sobre a maneira errada com que o homem ele está estabelecendo a sua vida. Ele diz para os discípulos: olha, da seguinte maneira: não adquirireis tesouros na terra, não ajunteis tesouro neste mundo, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem ela destrói, aonde os ladrões minam e roubam. Não ajuntais tesouros nessa terra, mas ajunteis tesouros no céu, aonde a traça não corrói, aonde os ladrões não minam e não roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Jesus está dizendo sobre a forma certa e a forma errada que devemos viver neste mundo, e nós não abrimos os olhos para isso. Qual é a maneira certa que devemos viver? Jesus diz para os seus discípulos: todo aquele que escuta as minhas palavras e as praticam, eu assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram-se a chuva sobre a casa. Primeiro lugar onde a casa foi abalada, no teto, desceu a chuva. Depois correram os rios. Segunda maneira que a casa foi abalada, os alicerces da casa. Terceiro, sopraram os ventos. Terceira forma de abalo na casa, a sua estrutura. Mas a casa não caiu. Por que não? Porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que escuta as minhas palavras, disse Jesus, e não as põe em prática, assemelharei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram ventos, vieram a chuva, correram os rios, e caiu aquela casa.
Por quê? Porque o alicerce, a base, era frágil. Jesus não está dizendo que devemos somente entender a palavra, mas que devemos pôr em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou. Do que adianta você conhecer a Bíblia inteira, mas você não pôr em prática nada do que é dito? Isso tudo não vai adiantar em nada. Vá compartilhando, irmão. Comenta. Deixa aqui a tua opinião. Você é livre. Devemos crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Devemos aprender sobre o reino, o evangelho, as boas novas de Jesus. Você tem a sua opinião e eu quero que você opine sobre tudo isso. Temos que ter a sabedoria, porque a Bíblia diz que o seu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, e o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento, diz a palavra de Deus. Então devemos crescer, devemos avançar, devemos aprender, pôr em prática. Conhecereis a verdade, João 8:32, e a verdade vos libertará. Conhecendo a palavra, alimentando a nossa alma, teremos vida, teremos abundância. A nossa maior riqueza que Deus nos deu é a nossa vida. Certo dia, lá em Marcos capítulo 8, a Bíblia nos fala acerca de uma mulher. E essa mulher havia 12 anos que padecia, ela sofria de uma hemorragia. E a Bíblia nos diz que certa feita, depois que perdeu tudo, gastando com os médicos, tendo gastos com a medicina, tendo gastos com as coisas da ciência humana, aquela mulher, ela foi ouvir que existia alguém que poderia resolver o seu problema. Ela ouviu. Romanos capítulo 10, versículo de número 11, versículo de número 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, eu entendo que quando eu estou ouvindo uma palavra, eu estou recebendo algo de Deus. A fé. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 5. Hebreus, o autor aos Hebreus, no verso 5 e no 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então temos que ter fé, temos que observar as Escrituras. Continuando no tema proposto, a diferença entre a vida espiritual e a vida terrena. Jesus, Ele sempre nos dá exemplos sobre isso. Jesus vai dizer: olha, esses povos, eles me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles têm uma forma de adorar, mas não guardam a palavra que uma vez foi proferida. No livro de Salmos, capítulo 118, versículo 11, Salmo 119, versículo 11, o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma forma bem adequada de agradar a Deus, de agradar ao Espírito Santo, guardando a palavra. Quando ele diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, ele está dizendo: olha, a palavra de Deus, ela não somente é algo que tem que estar longe, mas tem que estar dentro. Se o salmista guardou a palavra, é porque a palavra valia muito para ele. Será que a palavra de Deus vale aquilo que você tem dito que ela vale? Porque o salmista disse: eu guardei a tua palavra no meu coração. Coração significa depósito. Será o que você tem feito com o teu coração? Será que o teu coração está cheio de quê? Da palavra de Deus, do amor.
do Espírito Santo. Porque Jesus disse: daquilo que há em abundância no coração do homem, disso diz a boca. Temos que estar cheio de Deus, da palavra de Deus. Gostaria de concluir esta mensagem dizendo nessa tarde para os irmãos acerca das aflições. Existe uma convergência das aflições na vida espiritual e das aflições na vida terrena. Lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo ele diz que o primeiro ponto é esse: olha, que na vida da terra teremos aflições, neste mundo teremos muitas angústias. E o apóstolo Paulo ele é bem claro, ele diz que seremos odiados por muitos. Jesus ele disse em João capítulo 16, versículo 33, que tenho-vos dito isso, para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele nos revela para que tenhamos paz. Primeiro, se ele te revelou algo, é para que você tenha paz. Tenho-vos dito isso, para que tenhas paz. Se ele te revela algo, é para que você tenha paz. No mundo tereis aflições. Segundo ponto, nós estamos no mundo. Existem 3 tipos de significados para o mundo que a Bíblia nos diz. Eu gostaria de deixar esses 3 significados. O primeiro ponto é o mundo criado. O mundo criado, ele tem o primeiro significado. O segundo significado é o mundo sistema mundano. E o terceiro significado é o mundo propriamente dito, o mundo ao qual jaz do maligno. Eu gostaria de deixar essa palavra para você, que nessa tarde está se sentindo angustiado, que nessa tarde está se sentindo abatido, que nessa tarde está se sentindo aflito. Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo. Então, você pode tudo. Não diga que você não pode nada. Não diga que você não pode. Não aceite a derrota. Não aceite a destruição na tua casa. Não aceite a destruição no teu lar. Não aceite a destruição no teu casamento. Não aceite a destruição na tua vida conjugal. Não aceite a destruição na tua vida espiritual. Não aceite a destruição na tua vida, na tua saúde. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Para concluir, irmãos, a vida eterna. O que Jesus fala sobre a vida eterna? Mateus 13, 41, Jesus disse sobre a vida eterna. E em Mateus 13, no versículo 41, ele diz sobre o lugar onde muitos passarão. Ele vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Ele vai dizer: olha, vou contar uma parábola, porque o joio e o trigo crescem juntos. O joio e o trigo, eles andam juntos.
mas somente há diferença entre o joio e o trigo no dia da colheita. O trigo possui sementes, frutos, mas o joio não possui sementes e frutos, possui somente a palha, que naquele grande dia está tipificando aqueles que estão na presença de Deus, mas que não produzem nada. Serão retirados e lançados no fogo. Por quê? Porque a palha só serve para queimar. A palha não serve para mais nada, somente para isso, para queimar. E Jesus disse que o inferno é um lugar, mas também ele é um estado. Como assim, missionário? O inferno é um lugar e um estado? Sim. Primeiro, um lugar, porque a Bíblia diz que serão lançados no inferno, mas também ele é um estado. A Bíblia diz que lá haverá dor, lá haverá sofrimento, lá haverá choro, no estado de dor e aflição. Não somente um lugar, mas um estado que muitos estarão. Há uma esperança. Enquanto a vida existe a esperança. Se Deus fez com que você abrisse e entrasse nessa live, é porque ainda há uma esperança para nós. Uma esperança de um novo recomeço para tudo. Na tua vida, no teu casamento, na tua casa, na tua família. Segundo ponto, sobre o inferno. Lá haverá choro e ranger de dentes. A palavra ranger de dentes era uma figura de linguagem que significa um nível muito alto de aflição. A palavra choro significa sofrimento, angústia. Aquele lugar é um lugar de angústia, de sofrimento e de um nível muito elevado de aflição. Jesus disse que lá tem fogo e enxofre. Ou seja, o fogo representa o elemento que destrói, mas o enxofre é um elemento químico que não causa a destruição. O enxofre é um elemento que mantém o fogo aceso. E aqui eu encerro essa live dizendo para você aquilo que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Jesus ele disse para os seus discípulos da seguinte maneira, em João 3,16, ele vai dizer da seguinte maneira, para Nicodemos, ele diz, olha, aleluia, para Nicodemos pergunta para Jesus, da seguinte maneira, como farei eu para entrar no reino? Jesus disse, então tornares como uma criança, de forma alguma entrarás. Ele diz, como eu, sendo velho, posso adentrar novamente no ventre e nascer de novo? Jesus disse, aquele que é nascido da água, aquele que é nascido do Espírito, é espiritual. E Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus amou o mundo. Você pensa que Deus amou somente aqueles que são cristãos? Deus amou o mundo, João 3,16. De tal maneira que entregou o seu único Filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama. Jesus quer a nossa salvação. Amém? Que Deus venha nos abençoar nessa tarde. Fique na paz do Senhor Jesus. E assim eu concluo, encerro essa live. Se alguém tem uma pergunta bíblica, pode comentar, pode deixar uma pergunta nos comentários, em nome de Jesus. Amém? Estarei. Porque sempre quando você tiver uma dúvida, a Bíblia sempre terá uma resposta. Sempre que você tiver uma dúvida, a Bíblia sempre terá uma resposta. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, todos irmãos.